será que se nós não somos protagonistas dessa mudança efetiva, a coisa mais racional é não puxar o barco? Entende? Olha, é uma boa pergunta. Tipo, pensa a tragédia dos comuns, entendeu? Mas já que a gente vai se ferrar pelo outro, nas antípodas da tragédia dos comuns, então talvez o melhor seja a gente não puxar o barco mesmo. Na verdade é o seguinte, não é a gente... Não que eu ache isso, tá, gente? Ferrar pelos outros. Porque quando você olha o planeta todo, não existe os outros. Este é um ponto importante. Né? Estamos todos na mesma casa. Só que a casa está se danando. Está aquecendo, porque está tendo aumento. Meu irmão está destruindo a casa. Você falou do protagonismo do Brasil. Olha, o Brasil sediou a Rio 92, sediou a Rio +20. O Brasil sempre tinha um papel de liderança enorme nas questões ambientais e perdeu esse protagonismo por completo. Hoje o Brasil é pária na questão ambiental e na questão climática global. A gente precisa resgatar isso, porque o Brasil, olha, é uma potência mundial, é difícil da gente acreditar nisso, mas do ponto de vista de população, de emissões, de PIB per capita, nós estamos entre os 10 maiores países do planeta e com isso nós temos responsabilidades desses 10. Responsabilidade de preservar a Amazônia, né? Porque se a gente destruir a Amazônia, tá? A quantidade de carbono que é armazenada hoje naquele ecossistema, que são 120 bilhões de toneladas de carbono, isso é equivalente a 10 anos de toda a queima de todo o petróleo no planeta. Se aquilo for para o ar, tchau para todos nós. A temperatura do planeta sobe para pelo menos 6 ou 7 graus. E aí, tchau para todos nós, tchau para todo o sistema que mantém a vida no planeta como um todo, oceanos, ecossistemas e assim por diante. Uma licença para o cinismo. Mas se é assim, justamente o americano médio pode nos ferrar, a estratégia ótima não seria usar isso de maneira a barganhar com os outros países para que a gente também tenha algum retorno positivo pela preservação? Entende? Eu não estou dizendo que eu acho isso. Essa vou colocar assim, o elefante na sala. Sim. O elefante está no meio da sala, né? E, na verdade, tem 2 elefantes no meio da sala. Tá? Um é queima de petróleo, que tem que parar, e o segundo é desmatamento de florestas tropicais como a Amazônia, que tem que parar. Tá? Agora, o legal dessa história é que o Brasil tem vantagens estratégicas monstruosas nessa questão. Só que a gente precisa aprender e ser inteligente para usar as nossas vantagens estratégicas. Quais são elas? 44% das nossas emissões de gás de efeito estufa é desmatamento da Amazônia. Nossa, mas é muito. Não tem nenhum outro país do mundo que possa reduzir em 44% das suas emissões com benefícios ambientais e com custo praticamente zero. Pensa nisso. Então, o Brasil tem vantagens estratégicas monstruosas, né? Nós temos energia hidroelétrica e energia solar e eólica que, se potencializado, nós damos de 10-0 em China, Estados Unidos ou qualquer país da Europa, né? Só que a gente não está aproveitando essas vantagens estratégicas. Por outro lado, a gente tem vulnerabilidades enormes, né? A gente tem 8.500 quilômetros de costa, que se o mar subir 1,5 metro, tchau para Rio de Janeiro, tchau para Santos, tchau para Recife e assim por diante, né? Nós temos o Nordeste brasileiro, que está num processo de desertificação importante, e a gente tem que pensar o que nós vamos fazer com os milhões de brasileiros que hoje moram no Nordeste e que podem não ter para onde ir e não ter subsistência já daqui a alguns anos. Isso não é para o final do século, né? E a gente, então, tem que aproveitar as vantagens estratégicas e trabalhar para minimizar os danos na população de baixa renda, que é quem sofre com eventos climáticos extremos, quem sofre com secas, inundações e assim por diante. O que você está pesquisando, estudando ultimamente é a Amazônia? É a Amazônia, principalmente. Qual é a importância da Amazônia na manutenção do clima global? Entendi. Essa história de Ratanabá lá caiu no teu colo, então, do nada. Como assim? Não acharam uma cidade lá de sei lá quantos mil anos? Isso. Aí?
fizeram uma varredura, não sei o Isso. que e tal. Isso. É... Cidade perdida. uma cidade perdida lá No meio da Amazônia. Pois é, isso daí não impacta o teu trabalho, né? Não, veja, a Amazônia Será tem que uma os caras não vão história- pirar de... Ué, desmata isso aqui pra gente cavar e ver o que tem embaixo? Não, É, Não. Eles desmatam por interesse econômico, né? É para fazer especulação com terra, é para invadir terra pública. Veja, 60% da área da Amazônia são terras públicas ou terras indígenas. Não que pertence a quem? Não é que não pertence a ninguém. Pertence a eu, você, pertence a nós. Aí um cara vai lá, passa trator, desmata, põe a cerca e diz: isso agora é meu. Fica lá 2 ou 3 anos, cria umas 10 cabeças de gado e vende por 10 vezes o preço de mercado. Esse é o principal negócio hoje na Amazônia. Isso tem que acabar. A gente não pode ter um país baseado em ilegalidade. A Constituição tem que valer alguma coisa, né? Concordo. Senão vira. Você acha que terra é sem só lei. que a estratégia ótima é repressiva ou você acha que tem alguma estratégia de compensação que possa inibir o desmatamento? Olha, Eu não sei, eu tenho uma cabeça do ponto de vista econômico, às vezes, um pouco diferente assim, do mainstream. Então, olha, eu fico pensando que incentivos podem acabar com o funcionar. desmatamento porque é do interesse de todos os brasileiros que a floresta fique de pé. Não, Por que isso é ponto isso? passivo. A questão é como. Mas o que é importante é perceber por quê, né? Muito da chuva que cai no Brasil Central e no Sudeste brasileiro é processada como evapotranspiração da floresta. Sem a floresta, o Brasil Central viraria um deserto, como, por exemplo, o deserto da Namíbia, na África, né? Então, nós dependemos daquela floresta em pé. É isso que é Claro. importante. Agora, qual é a estratégia de manter a floresta em pé? Bom, em primeiro lugar, não vai ter uma única estratégia. Vai ter que ter várias, porque a Amazônia é grande demais, né? São 5,5 milhões de quilômetros quadrados, e uma estratégia que funciona no Pará não vai funcionar em Rondônia, no Amazonas ou assim por diante. Então, você tem que achar uma maneira de tornar a floresta sustentável, com atividades econômicas que dê uma vida digna para os 25 milhões de brasileiros que vivem na região Esse é meu amazônica, ponto. né? E, ao mesmo tempo, preserve a floresta. Perfeito. É possível fazer isso? É. Como? Como? O Fundo Amazônia, né, que é um fundo que foi de recursos da Noruega e da Alemanha, financiou milhares de projetos pilotos para prefeituras, estados e ONGs, tá? Tentando, para cada região diferente da Amazônia, que tem que ter a sua própria cultura, etc. e tal, quais seriam essas atividades. Eu acho importantíssimo. Esse é o Vai ponto. desde o extrativismo até a agricultura familiar, até descoberta de novas espécies como açaí, que tem valor econômico potencial muito grande, vai pela exploração da biodiversidade com uma quantidade de fármacos que ainda estão para serem descobertos na Amazônia, que valem bilhões, se não mais do que isso, de dólares. Então o Brasil tem que ser esperto. E o pior Isso aí. uso que você pode fazer Desmatar, né? da É lógico. Amazônia é cortar a árvore e transformar ela em gás de efeito estufa. É burrice. Né? A gente tem que A ser gente muito fala do mais jeito, ganha inteligente. dinheiro do jeito mais burro Exato. possível. Mas eu achei genial o que você falou, porque também tem a burrice de achar que basta dizer assim, não vai desmatar. Mas você tem toda uma comunidade, tem se que ter você uma não pensar... exato. A gente tem que olhar dos dois lados, do lado repressivo e do lado dos incentivos, porque a lógica do incentivo econômico, ela vai ser prioritária na mente do sujeito que precisa, independentemente da questão ecológica, né? Isso está mais do que Isso. provado. Isso. E aí eu gosto muito dessa ideia dos fundos que vêm, inclusive, subsidiados por outros países, porque está todo mundo se beneficiando. No final das contas, é a Isso. tragédia dos comuns sendo evitada. Então isso é muito legal. É isso mesmo, né? E veja, o Proálcool, você pega o Programa Brasileiro do Álcool. Se ele não tivesse tido subsídios no início, a indústria do petróleo ia passar por cima e ia acabar com o Programa Nacional do Álcool. Você precisa ter o papel do Estado subsidiando estratégias de desenvolvimento. E nós precisamos ter isso para a Amazônia. Né? Não
o Estado apoiar atividades ilegais, crimes ambientais, invasão de terras indígenas, porque isso não vai dar futuro nenhum para o Brasil. Isso hoje é muito claro. Tem modelo econômico comparando quanto que a gente retorna para o PIB, estimulando essas atividades que são não destrutivas em comparação às mais destrutivas? Sim, existe, só que essas atividades não destrutivas ainda são em muito pequena monta, porque Claro. o que manda na Amazônia são as atividades associadas com a destruição do ecossistema, né? A gente precisa reverter esse quadro para, inclusive, economicamente, a gente encontrar caminhos que a gente possa desenvolver a Amazônia de maneira sustentável. É possível isso? Sim. E a gente tem que fazer isso mais urgente como o Brasil, como nação, porque nós vamos ganhar um protagonismo internacional gigantesco se a gente fizer isso. Nós vamos ter benefícios ambientais enormes e esse é o futuro. Quer dizer, o futuro não é o futuro da destruição, é o futuro da construção de uma nova sociedade sustentável. E isto é possível.